Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, muito boa tarde para você que assiste o Amazônia News desta terça-feira, hoje dia 11 de julho. Muito obrigada por nos receber na sua casa e pela audiência de todos os dias. A gente abre a edição de hoje falando sobre o plenário do Senado que deve votar 5 projetos da área da educação hoje. Na pauta está o PL, que cria o programa Escola em Tempo Integral para fomentar a abertura de novas matrículas da educação básica com carga horária estendida. O projeto ele prevê cerca de 2 bilhões em assistência financeira para 2023 e 2024. O programa será coordenado pelo Ministério da Educação e terá ainda estratégias de assistência técnica. A meta inicial do governo é viabilizar 1 milhão de novas matrículas e ampliar para pelo menos 25% o percentual nacional de alunos dessa carga horária. A proposta é priorizar estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. O texto, em forma de substitutivo, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. E a Fundação Nacional das Artes, a Funarte, lançou esta semana o Funarte Retomada, programas de fomento da Política Nacional das Artes, onde estão previstos investimentos de 52 milhões para iniciativas nas artes visuais, circo, dança, música e teatro. O total de recursos disponíveis para a instituição deve aumentar no próximo semestre. Há a previsão de que sejam apresentados outros programas que totalizem 100 milhões em investimentos do orçamento direto da Funarte para 2023 e 2024. A maior parte deles conta com editais cujas inscrições para artistas e empresas do setor começam no dia 13 de julho, esta semana, e seguem até o dia 28 de agosto. A previsão é que os resultados sejam divulgados no mês de novembro. A previsão do tempo aponta que os próximos dias serão de tempestade e temperaturas baixas em outras áreas do país por conta da passagem de um ciclone extratropical. O INMET lançou um alerta amarelo e destacou o perigo potencial de tempestades e de chuvas intensas. A chuva nos estados do Amazonas, de Roraima e Sergipe é causada pelo transporte de umidade. Em Alagoas, as fortes chuvas provocaram inundações que deixaram 24 mil pessoas desalojadas e desabrigadas no último final de semana. As consequências do ciclone devem ser sentidas a partir de amanhã, se estendendo até amanhã da próxima sexta-feira. Falando em fortes chuvas, temperaturas, a gente fala sobre previsão do tempo. Para essa terça-feira, hoje de manhã, sol com aumento de nuvens pela manhã, a previsão é de pancadas de chuvas durante a tarde, como foi ontem, segunda-feira. À noite, o tempo fica aberto. A variação entre 23 e 33 graus, 29 graus agora na Pérola do Tapajós e a sensação térmica em 33 graus. Umidade relativa do ar chegando a 79%. Nesta terça-feira, tempo firme deve prevalecer sobre a maior parte da região norte. Todo o estado do Acre, sul do Amazonas, a maior parte do Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins tem o sol aparecendo de maneira integral com poucas nuvens. Chove apenas em Roraima, metade norte do Amazonas e o oeste do Pará. Essa pancada de chuva acontece com menor volume acumulado e intercala períodos de sol. Falando nas temperaturas, mínima de 23 graus em Porto Velho, Belém e Boa Vista, e a temperatura máxima chega na casa dos 32 graus em Macapá, 34 em Manaus e Palmas e também em Rio Branco. E o período de julho é o mês de férias e muitas famílias aproveitam para curtir as férias ao lado dos filhos.
As colônias de férias proporcionam momentos de lazer, atividades físicas e diferenciadas. As crianças se divertem e o tempo passa mais rápido. Aqui, durante todo o ano, a gente tem esse trabalho com as crianças, adolescentes e também idosos, que participam do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, durante todo esse ano, a gente trabalha não só atividades de esporte e lazer, mas também oficinas de artesanato, dinâmicas em grupo, palestras educativas como trabalho infantil, violências, negligências contra crianças e adolescentes. Mês passado nós trabalhamos a temática do trabalho infantil e também o Junho Violeta, que é voltado para a pessoa idosa, a violação de direitos da pessoa idosa. Então, especificamente, esse mês de julho, que já é o mês das férias, da escola, então a gente trabalha, não só o CRAS da Nova República, mas todos os outros CRAS trabalham essa dinâmica de colônia de férias. Claro que nos outros CRAS são dias diferentes. No Nova República, a gente iniciou ontem, com o esquenta da nossa colônia de férias, que eles vieram se divertir, foi feita a abertura, E essa colônia de férias, ela iniciou ontem, dia 10, e vai até o dia 14, com o encerramento, Então, hoje já teve a divisão de grupo das equipes, equipe verde e equipe azul, que vão disputar, mas claro que aquela disputa saudável, Que no caso, o CRAS, ele trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, na faixa etária de 7 a 17 anos. Então, a gente trabalha esse vínculo, familiar e comunitário. Então, como nós temos turma da manhã e da tarde, então esse mês de férias acontece essa integração para que eles possam se conhecer melhor, No caso, as crianças da manhã e as crianças da tarde. Bom, as crianças desde o primeiro momento, eles estavam com uma expectativa muito grande de participar da colônia de férias, até então que é uma forma deles interagirem, uma forma deles trabalharem, estarem atuando em coletividades. A gente aprende muito, a gente troca muitas experiências juntos, então a forma da gente se encontrar, Porque a gente está unindo as equipes, no caso a turma da manhã, a turma da tarde, então a gente não se conhecia, a gente não interagia em tanto, então agora é uma forma da gente trocar todo o aprendizado que foi passado desde quando a gente começou a atuar aqui no CRAS, desde de fevereiro, que a gente começou, o serviço voltou, então a gente começou a trazer toda a novidade, todo o conhecimento, então aqui a gente troca, a gente aprende muita coisa legal, a gente aprende a conviver realmente em sociedade. Eu gosto das brincadeiras que tem aqui, eu gosto de aprender sobre o meio ambiente, para não trabalhar em coisa infantil. Essas coisas, assim, eu acho bem legal. Eu também gosto de interagir com meus colegas, eu gosto de conversar, essas coisas. E agora você está participando da colônia de férias. Já era muito aguardado, já estava ansiosa, Estava muito ansiosa. No dia que foi domingo para segunda-feira, eu já estava muito ansiosa para me participar e eu já estou achando muito legal. E quais foram as brincadeiras e atividades que você já realizou na colônia de férias? Teve cabo de guerra, várias coisas, assim, hoje está tendo, eu esqueci o nome, mas é muito legal. Eu aprendi, assim, que aqui no CRAS a gente trabalha bem a equipe, a gente aprende também artesanato, a gente brinca, a gente se diverte aqui no CRAS, é muito bom aqui. Eu sou feliz aqui no CRAS. E agora a colônia de férias acontecendo, a expectativa já estava a 1000, já brincou, já participou e está com expectativa para os próximos dias. Aqui na colônia de férias aqui é muito legal, porque como vocês podem ver, é muito animada que o pessoal, todo mundo se diverte, é trabalho em equipe, mas às vezes é um pouquinho de, como é que se diz, competição, não é mais nada demais. E com o vendaval registrado ontem à tarde aqui em Santarém, alguns prejuízos foram registrados em determinados bairros da cidade. Árvores caíram e foi necessária a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros para a desobstrução de algumas vias. O Corpo de Bombeiros ele sempre é acionado, nesse período onde muitas chuvas intensas, fortes vendavais, onde os ventos são mais intensos, onde na maioria das vezes acaba ocasionando muitas quedas de árvores, em ruas, em avenidas, em casas, até mesmo na própria pessoa que estiver passando pela rua, acaba causando um transtorno até nessa situação. Bom, o que o Corpo de Bombeiros indica à população é que o corte de árvore em si é um trabalho bem específico, onde precisa de um profissional especializado para realizar o corte de árvore, porque vai mexer manuseia com motosserras, facões, todo um EPI,
todo um equipamento que precisa de um equipamento de produção individual para realizar o corte. Então, o corte de árvore ele é específico às pessoas especializadas para essa situação. Ok, quais orientações também no tempo, né? No caso assim, quando a pessoa estiver na rua e tudo mais, quais orientações que vocês dão se proteger durante a chuva, durante o vendaval? Certo. Nessas situações, onde estiver uma árvore caída na avenida ou uma árvore com risco iminente de queda, a gente indica a população para acionar o corpo de bombeiros com essas características de uma árvore com risco iminente de queda, que seria, no caso, uma árvore com uma inclinação mais considerável, rachaduras, né, na árvore, uma árvore que tenha raízes expostas. Então, são características de uma árvore que está em risco iminente de queda que pode vir a cair. Então, nesse caso, nessa situação, aciona o corpo de bombeiros se desloca até o local e efetua o corte da árvore. Falamos de esporte agora, pois o Clube do Remo não venceu a Série C. O Leão Azul foi derrotado para o Operário por 2-1 no estádio Baenão, em Belém. Com esse resultado, o Remo termina a 12ª rodada da Série C, na 17ª posição na tabela, a primeira dentro da zona de rebaixamento. O Leão tem 13 pontos, a mesma pontuação do Manaus Amazonas, primeiro time fora do Z4. Já o G8, zona de classificação para a segunda fase da Terceirona, fica cada vez mais distante e está a 5 pontos acima. Na próxima segunda-feira, Remo e Paysandu vão se enfrentar no estádio Mangueirão, em Belém, pela 13ª rodada da Terceirona. E por falar em Paysandu, o time lançou o terceiro uniforme da temporada de 2023. Batizada de La Negra, a camisa é a última da coleção Libertadores Orgulho da Amazônia e exalta e reforça a cor preta na história bicolor. De acordo com o clube, o novo uniforme já vai estar disponível para venda a partir de hoje em todas as 8 lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém, além da unidade em Castanhal. E a gente encerra o Amazônia News desta terça-feira. Por aqui, a gente agradece a sua companhia e audiência todos os dias. Até amanhã, se Deus quiser, com mais informações para você às 13 horas da tarde. Até lá, se Deus quiser.